Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, neste vídeo eu quero deixar claro algumas coisas aqui, um dos motivos porque eu mudei o nome do canal, voltei ao nome anterior, vocês vão entender nesse vídeo. E eu gostaria antes também, eu queria fazer um convite para você que é da graça e que não concorda e que não vai concordar com tudo que eu falar nesse vídeo também, se desinscreva do canal. É isso mesmo, se desinscreva do canal se você não concorda, não assista, assista a outros canais. Porque o que eu vou falar neste vídeo é tão sério e ao mesmo tempo vai mostrar algumas verdades que muitos da graça não vão concordar e o que está acontecendo hoje. Mas vamos lá, antes de começar eu gostaria de responder uma pergunta que fizeram assim. Se o homem foi criado depois do sábado, depois que Deus descansou e fez tudo, e se o homem foi criado depois do sábado. Eu queria entender o porquê isso, mas essa pergunta é porque, é assim, vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então essa pergunta surgiu por causa de uma dúvida, que lá no capítulo 2 diz assim, no capítulo 2, versículos do 5 ao 7. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ué, mas se Deus fez o homem lá no capítulo 1, no 6º dia, como que aqui então não havia homem para lavrar a terra e depois Deus fez ele? Isso depois do 7º dia. Então é porque tanto aquele versículo como este, eu li, que nem agora como eu fiz, eu li fora do contexto. Então realmente é essa ideia que dá. Dá a ideia que aqui Deus faz depois, mas ele tinha feito homem e mulher lá, mas fica meio confuso. Só que olha o que aconteceu. O escritor de Gênesis, ele escreveu toda a criação no 1º capítulo, de tudo que Deus fez até o 7º dia. Então olha o que acontece. Aí no capítulo 2, a partir do verso 5, o escritor, ele volta no homem para explicar como Deus fez e tudo o que aconteceu do homem até a expulsão dele do Jardim do Éden. Como Deus colocou ele no Jardim do Éden, tudo. Aí vai explicar tudo relacionado ao homem. Então é isso que acontece. Isso podemos ver lendo desde o... Quer ver? Vamos ler. Desde o capítulo 1, versículo 25. E fez os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só, vamos até o 29. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. 30 e o 31. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez.
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E aí já no capítulo 2, versículo 1, vamos ler até o versículo 8. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então este versículo 4, o último aqui, ele é muito importante para entender isso. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Então, olha que interessante. Quem colocou os capítulos e os versículos foi a Igreja de Roma. Este texto, antigamente nas Escrituras, era um texto sem numeração. Mas já que foi para numerar, o capítulo 2 deveria começar no versículo 5, que olha só, quando ele conta que acabou toda a criação, no verso 5, então aí ele vai voltar no homem para poder contar tudo o que aconteceu, como Deus fez o homem, como colocou no jardim do Éden e como o expulsou. Então é a história sob a visão do homem já, a partir do versículo 4. Olha só, não havia, a partir do versículo 5, aliás, do 5 ao 8, vamos ler. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então ali ele vai falar também que colocou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vai falar que uma ele pode comer, a outra não, e aí é toda aquela história que nós já conhecemos. Então o que acontece é isso, o homem não foi formado depois do sétimo dia, mas a partir do versículo 4, ali o escritor volta no homem para explicar tudo o que aconteceu com o homem. Então agora, indo para o assunto do vídeo, vamos lá, para Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou, olha só, a predestinação dos filhos de Deus. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Olha só, esta é a grande questão. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Exatamente. Fomos predestinados para Ele por meio de Jesus Cristo, que aconteceu na cruz. Então ninguém foi predestinado antes da fundação do mundo. E como que eles falam tanto isso? Como que pregam tanto isso? Olha só, então quer dizer que esse versículo deve ser retirado da Bíblia? Porque aqui diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo... isso aqui já mata. Por meio de Jesus Cristo. Foi por meio de Jesus Cristo. Mas como isso aconteceu? Olha só, vamos ver como aconteceu. O grande problema está no versículo 4. Olha o que ocorre. Assim como nos escolheu nele, esse nele, muitos têm como que é Deus, porque o versículo está fora de contexto. Mas se lermos o versículo 3, vamos ver que esse nele é Jesus Cristo. Que nele, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus. Olha o texto. Vamos ver o versículo 3 então agora. Ó. Bendito, ó Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando de Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o ponto. Não se deve tirar Jesus do centro. E é o que está acontecendo hoje. Tiraram Jesus e colocaram um homem. E olha só como nós vamos ver neste vídeo. Vamos lá, Mateus 13, versículos 34 e 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Em outras traduções aqui está desde a fundação do mundo, mas desde a criação. Então ele falaria por parábolas. Isso também já estava antes da fundação do mundo predestinado já, que Jesus falaria por parábolas. É só isso, não vamos para Mateus 25, capítulo 25, versículo 33 e 34. E porá as ovelhas à sua direita. As ovelhas nós sabemos que são os filhos de Israel, são os 12 tribos, aqueles que obedeceram. E à esquerda, então, dirá o rei, os cabritos colocar à esquerda. À esquerda foi o julgamento daqueles judeus que não creram em Jesus. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino já estava preparado desde a fundação do mundo. E a morte de Jesus também, a morte do Cordeiro. Jesus já havia morrido desde a fundação do mundo. E foi nele, foi em Jesus que nós fomos predestinados para ser filhos de Deus. Nós vamos ver aqui. Olha só, Lucas capítulo 11, versículos 50 e 51. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Então o sangue desde Abel até o de Zacarias, desde a fundação desde quando foi feito o mundo, então começou a derramar o sangue. Aqueles judeus daquela geração de Jesus, eles pagariam, porque a cruz, aquele momento, aquela geração já estava predestinada para ser julgada, porque Jesus viria sobre aquela geração. Então vamos para João 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Deus amou Jesus. Jesus que Deus amou antes da fundação do mundo. Está escrito aqui, ó, porque me amaste antes da fundação do mundo. Foi Jesus que ele entregou antes da fundação do mundo. Nós vamos ver. Hebreus 4, versículos 3, do 2 ao 3. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. O segredo é a fé. Naqueles que a ouviram, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, as obras já estavam concluídas desde a fundação do mundo. Que obras? A obra até a crucificação de Cristo, a morte do Cordeiro, a morte de Jesus. Jesus, ele era a obra que estava predestinada e que foi criado e amado desde a fundação do mundo. Continuando. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de quem aqui? O sangue de Cristo. Não é nem o meu, nem o seu, nem dos eleitos. É o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Se nós somos predestinados por meio de Jesus, pelo sangue conhecido antes da fundação do mundo, como que já haviam predestinados antes da fundação do mundo, se Jesus foi morrer só lá naquela geração, no ano 0, lá no ano 1, onde se iniciou o primeiro século, segundo a contagem que nós contamos hoje? Então essa era a obra que estava antes da fundação do mundo. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que o que? Olha aqui, foi morto desde
de a fundação do mundo. Foi Jesus que foi morto desde a fundação do mundo para predestinar por filhos aqueles que pela fé creriam nele quando ele morresse, quando ele viesse naquela geração. Então, dali para frente, todos, tanto os de antes como os de depois, foram predestinados antes da fundação do mundo em Cristo. Em Cristo foi a predestinação. E não existe eleitos, espíritos eleitos antes da fundação do mundo. Não, o único era Cristo. Nós fomos predestinados por meio de Cristo. Mas não é só isso, não. Olha só os filhos. Mas antes, como funciona isso? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo e por que eu estou falando isso? Porque essa predestinação que estão ensinando na graça hoje é calvinista. É isso mesmo, você pode até ficar espantado, mas a predestinação de eleitos antes da fundação do mundo, que algumas pessoas são eleitas e outras não, isso é calvinista. É a mesma predestinação que se prega na presbiteriana. Eles acreditam nessa mesma. É exatamente a mesma. É só vocês estudarem, verificarem. O calvinismo é exatamente a mesma predestinação que estão colocando agora na graça, que o presbiterianismo eles pregam e que Calvino pregou, João Calvino. É a mesma predestinação. Eles trouxeram essa doutrina para a graça e é isso que está acontecendo. E é por isso que eu estou mostrando que a predestinação é por meio de Cristo e não que um grupo foi eleito antes da fundação do mundo. Não é isso. Mas não tem só isso não. Vamos continuar vendo ainda. Olha só, vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, como tem surgido também doutrinas que antes da fundação do mundo, os filhos que eram predestinados e eleitos, eles é que creriam, que eles já eram filhos antes. Mas não, a Bíblia não fala que antes eles eram filhos, muito pelo contrário. Só é filho aqueles que crê em Jesus pela fé e andam em justiça. Não tem nada de antes da fundação, aqueles que eram predestinados, eles que iriam crer e serem filhos. Não é isso não. Isso é uma tremenda confusão. Olha só, vamos para João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, então todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome dele. Mas é só essa passagem que tem? Não, não é só essa não, tem várias outras, olha só. Romanos 8, versículos 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não receber, então recebe, tá vendo? As pessoas que receberiam o Espírito de Deus depois, não antes da fundação do mundo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica como nós. Então, olha só, nós temos o nosso espírito, que é a alma vivente, algumas vezes é tratado como espírito e outras vezes como alma, nas Escrituras. Então, a nossa alma é o nosso espírito. Aqui, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito do Pai. E esse Espírito do Pai testifica com a nossa alma, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E é aí que nós temos vontade de obedecer e fazer justiça. Mas não é só isso não. Vamos continuando. Romanos 9, versículos 7 e 8. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Isso filhos de Abraão, pela carne, né? Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, filhos de Deus são os filhos que têm a fé em Jesus, por quê? Jesus herdou a promessa de Abraão na cruz. Na cruz, Jesus herdou a promessa de Abraão, que era a promessa da fé. Então, pela fé, quem crê em Cristo se torna filho de Deus segundo a fé, segundo a promessa de Abraão, segundo a própria Escritura nos mostra.
Vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículos do 26 ao 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aí. Como explicar isso aqui? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então o Espírito que nós recebemos nos reveste de Cristo. E é por isso que pela fé em Cristo nós somos batizados com o Espírito e a partir de então nos tornamos filhos de Deus, porque somos a imagem e semelhança de Cristo e Cristo é Filho de Deus. Continuando aqui, 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que ele está falando aqui, agora. Agora somos filhos de Deus. Ele não está falando antes da fundação éramos filhos de Deus. Não, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Lembrando que aqui quem está falando é João. João era da lei de Moisés. Ele era descendente das 12 tribos de Israel pela carne. Ele não era filho. Ele era filho de Abraão pela carne, mas ele não era filho de Deus. Agora ele se tornou filho de Deus por meio de Jesus Cristo. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, ainda no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então quem não pratica justiça não procede de Deus. Então como pode um predestinado também não praticar justiça e ser filho de Deus? Não faz sentido, é muito contrário o que as escrituras ensinam, a questão de predestinação e de filhos de Deus. É o contrário. Olha só, 1 João ainda capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Acabou. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Agora vamos para um assunto muito interessante, muito interessante. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do 34 ao 36. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele não faz acepção de pessoas. Como ele poderia então ter predestinado algumas pessoas antes da fundação do mundo e outras não? Aí ele já fez acepção de pessoas. Ele separou um grupo e outro não. Isso é a acepção de pessoas. Deus fez nessa predestinação que estão ensinando por aí, que não é das Escrituras. Nós fomos predestinados por meio de Jesus Cristo. Que reconheço por verdade, não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qual nação aquele que o teme ou faz que é justo, ele é aceitável. Então tá vendo? Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos, aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Jesus é o centro. Este é o Senhor de todos. Jesus é o centro. Não adianta tirar Jesus. Não adianta. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Olha só. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? Olha só. Como alguns já a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se de qualquer maneira os predestinados já vão ser salvos, vão se salvar, vão ter arrependimento, vão ser de alguma maneira vão para o céu, já não precisa fazer nada, como que Deus então ele é longânimo e ele
para convosco, não querendo que nenhum pereça. Como que Deus então não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento? Claro que nem todos vão chegar. Isso eu estou falando daquela época dos judeus ali que sofreram o juízo. Todos não chegariam, mas Deus esperou porque ele era longânimo, esperando que todos chegassem. Ou quanto mais que tivessem chegado ao arrependimento, melhor era, porque mais gente era. Então não tem essa predestinação que estão ensinando na graça, é calvinista, não procede das Escrituras. Agora, olha que interessante. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso é Jesus falando. O primeiro e o último. O princípio e o fim. O mundo começou na cruz de Cristo e terminou na cruz de Cristo. Cristo é o centro. Agora eu pergunto uma coisa. Se existem pessoas predestinadas antes da fundação do mundo e outras não, aonde Cristo entra aí? Porque essa predestinação anula a cruz de Cristo. Cristo não fez nada. Se ele tivesse vindo ou não tivesse vindo, daria no mesmo. Os predestinados iriam ser salvos e os não predestinados não iriam, daria na mesma coisa. Cristo não é absolutamente nada nessa predestinação. Então esta predestinação que a graça está ensinando agora, que trouxe do sistema religioso de João Calvino, eles colocaram agora num sistema. Eles pegaram a graça e transformaram num sistema. Um dos motivos de eu ter mudado o nome do canal e voltado para o nome antigo é justamente isso. Eu identifiquei algumas coisas que veio do sistema nessa graça que estão pregando. E eu sabia que ia dar alguns rolos, iam ter divisões, e ia acontecer justamente o que está acontecendo agora. Por isso, eu meio que... Eu queria até parar de gravar os vídeos, eu ia parar. Mas eu decidi que não vou parar não, eu vou continuar com esses vídeos, só que para aqueles que realmente querem a verdade, o que está escrito na palavra. Porque essa graça se tornou um sistema, se tornou pessoas que se consideram com a verdade absoluta da graça. E muitas pessoas estão indo atrás dessas pessoas e não importam se elas estão certas ou não. Se elas estiverem erradas e outra pessoa for contra mostrando a verdade, muitos vão atacar aquelas pessoas. Mas essa não é a verdade. A verdade é que a graça está com todos. A verdade está em todos e não em uma única pessoa, como estão fazendo agora na graça. Muitos estão indo atrás de achando que toda a verdade absoluta está com uma pessoa. Mas não é isso. A verdade não está com apenas uma pessoa, e sim com todos. E devemos ter humildade para reconhecer quando estamos errados e prosseguir, avançar para o que é perfeito e não criar um outro sistema, como é exatamente o que está acontecendo. Tanto que estão atacando outros agora. Olha só, voltando a Efésios 5, Efésios 1, versículo 5, olha o que diz. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. O que fizeram foi isso. Tiraram Jesus e colocaram o homem. E o que acontece? Estão tentando explicar Deus pelo modo humano, pela nossa visão humana, por doutrinas humanas. E Deus não é explicado por homens, por noções humanas, pelo nosso raciocínio. Nós vemos Deus de uma maneira, mas e não é assim que devemos ver. Não iríamos conseguir explicar Deus. Porque nós pensamos o seguinte: passado, presente e futuro. O ser humano, nós enxergamos de maneira linear. Passado, presente e futuro. Então, quando fala de predestinação, a nossa mente vai logo lá para o passado, mas não é assim que Deus enxerga. Deus, ele vê isso aqui, ele não enxerga de maneira linear, ele é tudo, e ele é o presente, o passado, ele enxerga tudo na mesma maneira, no mesmo sentido. Deus, ele transcende o tempo, ele enxerga para todos os lados ao mesmo tempo. É nós, o ser humano, que somos limitados, vemos por maneira linear, e não é assim com Deus. A visão dele, ele está tudo em todos, ele transcende os tempos, as épocas, tudo. Para ele tudo acontece em um único dia. Não conseguiríamos explicar Deus. Para ele tudo vai acontecer e já aconteceu ao mesmo tempo. Ele está em tudo. Lá na frente, aqui atrás, ele é o começo, o fim. Então, a predestinação foi em Cristo.
Cristo estava predestinado desde o começo. Não adianta querer falar que é um espírito eleito desde a fundação do mundo, que nós nunca vamos conseguir entender isso, esse estado de espírito lá de antes e depois, e não iríamos conseguir. Isso é tentar pegar Deus e colocar no modo humano. É tentar enxergar Deus pela maneira humana e nunca vamos conseguir isso. E o que fizeram na graça foi tirar Cristo do centro. Eles tiraram Cristo e colocaram o homem. A mesma coisa acontece com esse negócio de soberania de Deus. Esse negócio de soberania, que o homem não pode ter livre-arbítrio porque Deus é soberano, é a mesma doutrina. Essa doutrina não é nova, é velha. Há 10 anos atrás já saíam muitos e vários debates a questão desses dois temas, sobre soberania e predestinação. Isso é muito velho. Vocês podem pesquisar aí, ver em canais de YouTube, que vão ver que isso é muito velho, essa questão. E o homem ele jamais vai conseguir explicar totalmente. Então, a questão também da soberania não impede em nada do homem ter livre-arbítrio com que Deus não seja soberano. A soberania, Deus é todo soberano em tudo, que ele mesmo pegou, ele criou o homem e falou assim: aqui está o bem e aqui está o mal. Se você escolher o bem, eu vou ser com você. Se você escolher o mal, a minha ira vai estar sobre você. E foi isso que Deus fez. Ele criou o homem e fez isso. E isso não tira a soberania dele. Então nós devemos escolher o bem e não o mal, como alguns outros escolhem o mal. Isso não tira a soberania de Deus. Na verdade, isso é tentar explicar Deus de maneira humana e não pelo Espírito, porque pelo Espírito nós entendemos, sentimos, mas jamais conseguiríamos explicar, porque seria como palavras inefáveis daquelas regiões celestiais que o homem jamais viu e jamais entendeu e jamais vai saber como é até o dia em que nós deixarmos esse plano e estivermos lá. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido e não percam os próximos, que estarão também extraordinários, assim com muitas informações como este. Então eu espero vocês no próximo. Até lá!